Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Antes de comentarmos de fato o quadrinho que vamos comentar hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história com Star Wars. Eu já contei ela no vídeo bem antigo do canal, mas vou dar uma resumida aqui pra vocês. Eu já fui muito próximo de Star Wars, tipo, muito mesmo. A ponto de que eu li muita coisa. Antigamente eu falava que eu li tudo, mas hoje em dia eu sei que eu não li tudo. Eu li muita coisa do que era conhecido como o universo expandido. E entenda por universo expandido tudo aquilo que estava além dos filmes. Então havia uns filmes, na época numerados de 1 a 6, e tudo aquilo que contava histórias de Star Wars que iam além desses 6 filmes era chamado de universo expandido. Ou seja, os quadrinhos de Star Wars da época eram chamados de universo expandido. Os livros de Star Wars da época eram chamados de universo expandido. As animações, sabe, Clone Wars e tudo mais que tinha na época eram chamados de universo expandido. Até que a Nação do Fogo atacou. E com isso eu quero dizer que a Disney comprou a Lucasfilm, que inclui Indiana Jones e Star Wars e alguns outros projetos aí da Lucasfilm. Nisso, a Disney decidiu que valia muito mais a pena jogar fora todo esse universo grandioso que havia na época pela oportunidade de criar histórias e ganhar dinheiro em cima disso, né? Então eles começaram primeiro lançando os filmes, né? Então, Despertar da Força e tal, Rogue One, O Último Jedi, até que em dado momento eles começaram a lançar os quadrinhos de Star Wars propriamente da Disney pela Marvel, que tem propriedade da Disney. E eles começaram lançando 2 séries que saíram juntas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que era Star Wars, conta as aventuras do Luke, Han, Leia, Han Solo e por aí, e Darth Vader, contando as histórias de Darth Vader. O tempo foi passando, eles foram contando mais histórias entre os filmes e tal, umas coisas legais, mas tem um período da história de Star Wars, do universo Star Wars, que eu muito gostava na época, antes da Disney apagar tudo que eles tinham feito anteriormente, e a Disney nunca tinha mexido. A Disney só tinha contado histórias do filme 4 pra frente. Ou seja, ou no máximo do filme 3 pra frente. Eles não mexiam no que veio antes da Ameaça Fantasma. Então teve lá Kanan, teve Doutora Aphra, Capitã Phasma, por aí vai, tudo do episódio 3, 2 pra frente. Acontece que a minha época favorita de Star Wars se chamava, né, A Velha República, que se passava muito tempo antes do primeiro filme. A Velha República era caracterizada pela existência de Jedis em massa, então tinha muito Jedi e muito Sith. E além das batalhas que sempre ocorreram nessa galáxia, que é totalmente pacífica e sem nenhuma turbulência, acontece que tinha muito conflito e tinha muito Jedi, tinha muito Sith, então as porradarias eram intensas, os Siths tinham exércitos, tinha um planeta só de Sith e tal, tinha muita coisa muito legal nesse período da história. E a Disney nunca contou nada sobre esse período. Tinha até jogo nessa época, né, o The Old Republic e tal. Nesse tempo, da Disney sendo dona de Star Wars, ela foi lançando os filmes, e os filmes foram me broxando cada vez mais em relação a Star Wars. Tipo, Despertar da Força saiu, eu achei legal. Rogue One saiu, eu achei do caralho. Bom, vocês podem ver que eu não tenho aqui os DVDs dos Últimos Jedi, nem do Ascensão Skywalker. E, de fato, não pretendo comprar tão cedo assim, porque o meu senso de colecionismo é muito mais fraco do que o meu senso de ter filmes bons aqui comigo. Acontece que eu tava muito broxado, eu nunca vou esquecer disso. Foi no ano novo, logo antes do ano novo, que a Disney lançou um vídeo falando que agora vamos começar a trabalhar no que veio antes do filme 1 e vamos começar justamente pelo que os fãs mais gostam, que é a Velha República. Que agora não se chama mais a Velha República, se chama a Alta República. Vocês podem ver que eu mostrei várias paradas aqui de Star Wars diferentes, justamente para mostrar para vocês que eu tive o máximo de boa vontade em relação a consumir o conteúdo que a Disney produziu de Star Wars. E eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. Ao longo de todo esse tempo, eu tive uma boa vontade absurda em ler os quadrinhos de Star Wars. Os livros não, porque eles são um bocado mais caros aqui no Brasil, então. Mas os quadrinhos eu li. Tá aqui, ó. Darth Vader, quase completo. Acho que foram 3 números. Star Wars, primeira série, tá aqui, ó, também, ó.
tudo aqui em plástico. Aqui, ó, mais quadrinhos de Star Wars. Até a nova série de Star Wars, né, sei lá, acho que é o segundo livro de Star Wars, eu peguei até o número 9. Até a merda que foi Capitão Phasma eu peguei. Tudo que a Disney lançou em quadrinhos de Star Wars, eu tive a maior boa vontade. E isso, sinceramente, nenhum de vocês vai poder negar. De que eu tive uma boa vontade muito, muito grande em relação a consumir o que eles estavam criando. E dentre essa pilha de quadrinhos aqui, as histórias eram geralmente entre medíocres e bem legais, sabe? Tem algumas histórias aqui que são muito boas e tem algumas aqui que são bem ruins. Mas no geral fica nesse meio termo aí de entre medíocres e muito legais. Se vocês quiserem, mais pra frente eu comento mais sobre essas histórias, quais valem a pena pegar. Porém, quando esse vídeo saiu deles comentando que eles estavam preparando a Alta República, agora chamada, eu admito, eu fiquei empolgado. Porque o que a Disney fez com Star Wars foi basicamente dar ela para fãs. Então, o fã fez o que ele queria ver. Então, o J.J. Abrams foi lá e fez aquela merda toda nos filmes. O Rian Johnson fez o que ele queria naquela porra. E você dá as coisas na mão dos fãs assim, caralho, não dá geralmente não dá muito certo. Mas nesse vídeo eles mostravam que eles estavam realmente com pessoas interessadas e com vontade de criar histórias novas. Não necessariamente fãs, mas pessoas apaixonadas, que tinham ideias boas e tal, estavam construindo uma linha do tempo coesa, criando personagens, localidades e prontos para criar uma mitologia que ia se expandir pelos próximos anos. Então naquele vídeo eles falavam que agora o foco vai ser na Alta República. Vamos começar lançando um livro e uma série de quadrinhos e é isso. Logo mais vamos ter mais coisas, vocês vão ver o que eles estão preparando da Alta República. E eu fiquei empolgadíssimo. As capas dos livros, os pôsteres, as imagens mostradas são lindas. Eram lindas no vídeo. Então eu fiquei muito empolgado e eu esperei. E qual foi minha surpresa quando eu cheguei no mercado e vi esse quadrinho aqui na banca do mercado? Que felicidade! Então, hoje, depois de todo esse preâmbulo, vamos comentar justamente sobre Star Wars A Alta República número 1. Então, vamos começar com a ficha do quadrinho, não é mesmo? Star Wars A Alta República, quadrinho capa cartão, papel couché. Nesse vídeo eu vou comentar muito sobre questões editoriais. A primeira questão editorial eu vou elogiar muito, que é o formato. A Panini decidiu juntar 2 números em um só, então eles fizeram um encadernadinho fininho pelo preço de R$14,90, que pra mim tá justíssimo, um preço ótimo, pelo papel, pela qualidade das coisas, então pra mim tá ótimo. Eu só não sei se é mestral, bimestral ou quinzenal, como é que é a periodicidade dessa coisa, mas o formato em si eu gostei muito, parabéns Panini. E justamente quando eu cheguei na banca, eu fiquei muito curioso, porque eu achei que fosse material importado, porque, como vocês podem perceber, a Panini não traduziu o título. Está aqui como Star Wars The High Republic, o que eu já olhei e falei, nossa, tá aqui importado e tal. Aí eu olhei atrás e vi que Panini, tá tudo traduzido. Por que tudo tá traduzido menos o título? Mas vou deixar pra comentar isso mais pra frente. Ok, então do que se trata a Alta República, né? Eu não vou chamar essa porra de High Republic. Não vou, a gente tá no Brasil, aqui a gente fala português, tá? High Republic é o caralho, é a Alta República, tá? Até porque parece que o livro que vai sair logo mais aí já tá com esse título de A Alta República. Então vai tomar no cu, eu não vou falar High Republic mais nesse vídeo. Pois bem, qual é a sinopse de Star Wars, o quadrinho da Alta República? Nós acompanhamos uma cavaleira Jedi chamada Keeve Trennis, ou melhor, uma Padawan. Padawan, ou seja, é uma Jedi em treinamento, digamos, um aprendiz. E no primeiro número nós acompanhamos o seu treinamento, aquele que pode ser o seu teste para se tornar de fato uma cavaleira Jedi. Eu já achei muito legal que o mestre dela é o Sskeer, é o mestre Sskeer, que é daquela raça reptiliana de Star Wars, que eu vou esquecer o nome, com certeza o nome tá aí na tela. E ele não tem um braço, por conta de eventos que aconteceram anteriormente, até que chega um dado momento em que ele acredita que ela já está pronta para fazer os testes para se tornar uma cavaleira e não mais uma Padawan. E enquanto esse teste está rolando no planeta longínquo, a Ordem Jedi está inaugurando o Farol da Luz Estelar. Pra você que não sabe, o mapa de Star Wars é basicamente uma galáxia, e o centro da galáxia é o planeta Coruscant, que é a capital da República, e quanto mais você se afasta desse planeta central, mais, digamos, suburbano você estará sendo. Você vai estar cada vez mais longe da civilização. Então, perto de Coruscant, na orla interior, né, nesse disco aqui do meio, nós teremos os planetas maiores, as maiores cidades, as maiores civilizações.
Depois temos um disco maior, onde vai ter uns planetas assim, um pouco menos produtivos, umas coisas menores. E aí na orla exterior, que é esse disco mais de fora, é onde realmente está o mundo de contrabandistas, caçadores de recompensas, bandidos, escravagistas e tudo mais. Porque justamente é muito difícil para a República conseguir tomar conta de toda essa galáxia. Então essa parte mais distante da galáxia realmente é complicada de manter a ordem. E além da orla exterior, né, desse limite da civilização, estão os planetas desconhecidos. Então, planetas em que ainda não foram, digamos, explorados. E é justamente nesse limite, essa fronteira entre o limite da civilização e o desconhecido, que é inaugurada o Farol da Luz Estelar. Porque a República quer se expandir, né? Ela quer chamar novos planetas. E a gente não sabe o que tem além daqui. Então, vamos chamar os Cavaleiros Jedi, que são os Guardiões da Paz do Universo, e vamos dar a eles uma instalação. É uma base espacial que vai ficar aí no limite da civilização, no limite na fronteira da orla exterior, e ele vai servir como um farol para atrair civilizações que possam se tornar amigas. Então você percebe que é uma missão bem intrincada desse farol da Luz Estelar, e a gente acompanha justamente a inauguração da primeira base, que será sucedida por várias outras que serão inauguradas ao longo do tempo. Então eles encarregam uma Cavaleira Jedi muito proeminente para ser a general, a pessoa que vai comandar essa instalação. E no primeiro número nós temos a conclusão do treinamento da Kyve. Então ela se torna uma cavaleira e assim ela vai ficar junto com seu mestre, a general da base e vários outros Jedi nessa instalação, preparados para o que deve vier e resolver problemas no limite da civilização da galáxia de Star Wars. Então você percebe que é uma premissa bem interessante, dá pra trabalhar bastante coisa, e eles já não perdem tempo. No segundo número já tem de fato assim a trama louca que tá acontecendo, porque uma nave se perdeu ali no meio e os Jedi já vão explorar, porque na nave perdida aqui no meio, provavelmente de contrabandistas, de bandidos, coisas do tipo. Então vamos lá investigar essa porra, e eles acham um Hutt morto. Hutt, sabe o que é Hutt? É o clã de alienígenas, lordes do crime, que mandam na porra toda. Sabe, o Jabba, então, da raça dele, que são os filha da puta mais poderosos do universo. E um deles está morto dentro dessa nave, quase apodrecendo. E aí eles começam a investigar a nave, não sabem o que está acontecendo. E parece que tem algum ser nessa nave que pode levar a coisas muito maiores. Então, essa é a sinopse de Star Wars: A Alta República. Número 1, né, pelo menos. O roteiro é do Cavan Scott e os desenhos são do Aren Anidito. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que as capas são lindíssimas. Cara, as capas são maravilhosas. A do número 1, do 2, a do 3 também é maravilhosa. E, nossa, é um quadrinho bonito de se olhar, né? Então, tipo, esse design aqui dourado, com essas asinhas e tal, tudo mais, é muito bonito. E as capas, mesmo estando desse estilo diferenciado, a arte interior é lindíssima também. O traço é muito bonito, as cores são maravilhosas. Vocês sabem, eu não gosto tanto de quadrinho realista, então ele tá num estilizado, num nível perfeito, sabe? As cores estão muito bonitas, os efeitos de luz, de sombra, de neblina, de velocidade estão muito bem feitos. Tá realmente assim, um quadrinho gostoso de se ler, visualmente falando, né? Você vai lendo e, nossa, é um quadrinho viçoso, é um quadrinho que enche os olhos e, porra, parabéns Disney por ter escolhido essa equipe, porque realmente mandou muito bem. E o roteiro, como eu falei, tem essa premissa muito interessante, e logo nesses dois primeiros números, eles não fazem você realmente se interessar pelos personagens, sabe? A Kanan, eu vou sempre esquecer. A Kyve Trenis é uma boa personagem, ela é uma personagem interessante. Mas tu acaba ficando muito mais interessado em conhecer o mestre dela, né? Porque tem esse negócio de ele ter perdido o braço, que vai crescer de novo e tal, porque ele é um réptil. E tudo mais, o jeito dele de ser, porque ele acaba tendo umas emoções fortes ainda, então ele tem que ficar meditando e tal, se controlando, porque ele é meio descompensado. Mas eu queria mesmo era conhecer mais a general, né, da responsável pela base, que, porra, não deu pra conhecer tanto. Então, nesse primeiro número aqui, você conhece de verdade a Kyve Trenis. Mas os outros, assim, realmente você não conhece tanto. E a forma como rola a investigação deles andando pela nave desconhecida e tudo mais, interagindo com o outro e tudo mais, é muito maneira, muito bem, dá um clima realmente, assim, de suspense da coisa acontecendo. O verdadeiro problema disso aqui é que quadrinhos, geralmente, o número 1, ele tem uma estrutura narrativa diferente dos outros números, justamente porque ele quer te apresentar os personagens, a situação, o lugar e tal, e eles não apresentam muito bem a estação espacial. Você sabe a função dela, você sabe para que ela serve, o que ela faz e tal, ok. Mas como são os aposentos, como é o interior dela? Você sabe como ela é por fora, mas o interior e tal, onde fica cada um, os ambientes e tudo mais, você não vê quase nada. Então
a apresentação da base ficou realmente a desejar. Eu espero que eles resolvam isso nos próximos números. Uma coisa que eu tava sentindo muita falta nos filmes recentes de Star Wars era justamente a presença rasa de alienígenas, sabe? Tem muito humano e pouco alienígena. Porra, cadê os aliens? Eu gosto tanto deles. Não tem mais uma Ahsoka, a Ayla Secura, Shakti, Plo Koon, Ki-Adi-Mundi, esses alienígenas brabos que a gente gostava de ver e teorizar sobre a raça. Então, tinha pouco nos últimos filmes, mas aqui a gente já tem vários Jedi alienígenas e tal. Começa a trabalhar mais esse negócio de raças não humanas e tudo mais. E é muito maneiro. Então, esse quadrinho aqui em si, ele não apresenta tão bem assim o universo e o local onde ele se passa. Mas ele consegue te deixar bastante intrigado e com muita vontade de ler mais. Muito disso é por causa da arte, que é linda, maravilhosa, mas tem muito por conta do roteiro, que é bem feito e bem intrigante. Então, no geral, eu fiquei muito contente. A minha lida disso aqui foi muito boa, muito gostosa. Eu tô louco para que saiam mais números, porque eu quero acompanhar esse quadrinho. Eu quero concluir ele e realmente falar que a Disney começou muito bem a Alta República aqui nos quadrinhos. Não sei como vai ser os livros, né, os próximos e tal, mas eu fico muito contente de ver que a Panini lançou isso aqui em tempo recorde. Esses quadrinhos saíram em março e abril desse ano, e esse ano já tá saindo. Geralmente os quadrinhos têm um atraso de 9 meses, esse aqui teve bem pouco, tô bem contente com isso. Além disso, eu vi que isso aqui também é uma coisa da versão estrangeira, mas eles colocaram aqui na segunda capa a linha do tempo, falando as eras e tudo mais, e o tempo onde se passa, pra todo mundo ficar claro que isso aqui se passa muito antes dos filmes, né? Então, parabéns, isso aqui realmente está um produto muito legal. Então, se você se interessa por ficção científica, fantasia, coisas espaciais, esse tipo de coisa, e Star Wars, aqui é uma ótima porta de entrada para você conhecer esse universo. Ok, agora está na hora de falarmos sobre problemas editoriais. Eu já deixei bem claro aqui a minha indignação em relação à escolha de não traduzir o título. Eu não sei por que diabos a Panini não traduziu o título. Para mim não faz sentido estar na capa Star Wars High Republic. Não sei por quê. Por mim, traduzir, deixava a Alta República, que eu acho um nome foda pra caralho. Sabe, um nome muito mega puta que parível. E tá sensacional. Eu não vou entender nunca por que a Panini deixou The High Republic. Nunca. Já até perguntei no Instagram deles e eles cagaram. Então, é isso. Essa é a minha primeira reclamação. Agora, a minha segunda reclamação é a seguinte. Você tá lendo o quadrinho, passa da metade dele, né? Você já tá lá no segundo número da Alta República. E aí, o pessoal tá conversando entre si, né? O pessoal tá indo investigar o sinal da nave lá do Jabba, do Hutt morto. E aí, quando eles vão conversar com um dos outros personagens, você vê que o diálogo tá esquisito. Tem alguma coisa estranha. Você fala, erraram aqui? Aí você, tá, vamos fingir que erraram aqui, né, nesse balão. E aí você vai ler mais e você vê que não erraram. E aí tem uma nota de rodapé aqui que fala o seguinte: para nos referirmos aos personagens não binários Seret e Terek, optamos por utilizar o sistema ELO de linguagem neutra em gênero. O mais engraçado é que eu não vi gente comentando sobre isso aqui no Brasil, nem falando nada sobre isso e tudo mais. E eu não tava preparado pra isso quando eu fui ler o quadrinho. Eu não sabia que ia ter isso. Então, literalmente, eu tenho que falar que eu tava enviesado, porque eu tava lendo e aí eu vi esses balões e eu falei, eita, que esquisito. E aí quando eu fui ver que era realmente isso, eu falei, é isso. Porque, tipo, eu tô olhando e quando tipo, em vez de ter um ele ou ela, tá ile, aí eu falo, nossa, que esquisito, erraram aqui, né? E aí você vê eles realmente falando desse jeito esquisito. E aí eu falei, estão usando linguagem neutra. E aí eu falei, o rodapé é exatamente isso. E, mano do céu, até hoje, em uma carreira de quase 10 anos lendo quadrinhos de fato, nunca teve algo que me tirou tanto de um quadrinho quanto isso. Sério. Porque você tem que fazer um esforço. Se você não está acostumado com linguagem neutra, você realmente faz um esforço para conseguir entender o que eles estão falando. Não é orgânico, não é natural. E aí, eu fui ver esse negócio aqui dos personagens não binários, Seret e Terek. Eu fui ler o quadrinho original. Não tem menção nenhuma a eles serem não binários ou coisa do tipo. Olá, pessoas! Aqui é o Regis do futuro, do momento da edição do vídeo. E eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu sei que no vídeo eu acabei de falar que não há nenhuma menção ao fato de Seret e Terek serem personagens não binários. Porém, quando eu fui procurar imagens para ilustrar essa parte do vídeo, eu cheguei no Instagram da Lucasfilm, onde tem uma publicação oficial comemorando uma capa que eles fizeram especial para os personagens, e lá eles afirmam categoricamente que Terek e Seret são personagens não binários.
Então esse meu argumento de que não faz sentido utilizar linguagem neutra por conta dos personagens não serem em nenhum momento chamados de não binários com essas palavras, meio que caiu por terra por conta da declaração oficial da produtora da parada. Porém, os argumentos que eu farei a seguir sobre o uso de linguagem neutra ou não, acredito que se mantém. Então, me desculpem pela informação errada que eu passei nesse último instante do vídeo, e é isso aí. Porque assim, apesar de eu ter as minhas discordâncias com não binariedade nos seres humanos, que eu vou deixar pra comentar em outro momento, se vocês quiserem, não vem ao caso aqui agora, Star Wars é um universo muito vasto, muito amplo, então nada impede que de fato existam seres que não são nem homens nem mulheres no universo Star Wars. Faz sentido, são alienígenas, ok, a gente não sabe como eles funcionam. E aí eu fui ler o quadrinho original e não tem nenhuma menção a eles serem não binários. O que acontece é que esses dois Jedi, né, o Seret e o Terec, eles compartilham uma mente única. Os dois têm uma mente só. Então, você não fala ele pra eles, você fala eles, porque os dois são um indivíduo só com a mente compartilhada. Então não faz sentido falar ele, faz sentido falar eles. Em inglês não é he ou she, é they, porque he, she é ele e ela e they é eles. Acontece que they também é um pronome que os não binários e pessoas que se identificam com essa parada toda aí utilizam para se referir. Então, no quadrinho original, eles não fazem distinção de gênero, eles não falam he, she. Mas, justamente por inglês ser uma língua que permite você falar com muita facilidade sobre pessoas e indivíduos sem deixar claro o gênero, é bem mais tranquilo. Mas a nossa língua, ela tem um pé muito enfincado nisso, de ele, ela e coisa do tipo. Ele, eles, elas, ela, elas e coisa do tipo. E aí eu fui ver no quadrinho, realmente, não tem nenhuma menção assim de que eles sejam de fato não binários, coisa do tipo. Eles só não fazem distinção de gênero. E aí eu peguei. Vai aparecer na tela pra vocês agora. Mas são 8 situações onde tem, de fato, uso de texto não binário na versão da Panini. E aí eu fui comparar todos esses casos com a versão original. E todos esses casos eu olhei e achei que a Panini poderia ter feito um trabalho melhor, porque todos eles eu peguei a tradução da Panini, comparei com a versão original e depois eu fiz a minha sugestão de como eu faria isso se eu fosse o editor disso aqui. E em 6 das 8 situações eu consegui achar uma situação muito tranquilamente em que você consegue deixar a fala sem deixar de fato claro qual é o gênero. Só tem dois quadros, 2 falas que realmente complicou um pouco pra mim. Mas como eu não sou editor dessa parada, não sou obrigado a quebrar a cabeça pra resolver esse problema. Mas em 6 desses problemas, você conseguiria tranquilamente, sabe, sim, de uma forma absolutamente simples, resolver isso. Você falava o que tinha que falar, dava a entender o que está acontecendo e só não fazia distinção do gênero do Jedi aqui, do Seret e do Terec. E seria muito mais orgânico, porque a pessoa vai ler tranquilamente e depois ela vai perceber assim: nossa, é verdade, eles não falaram se é ele ou eles, não fizeram distinção, não comentaram isso. Mas utilizar linguagem neutra, pra mim, foi um erro enorme, justamente por conta disso, cara. Eu tava lendo e toda vez que eles falavam Ie Jedi ou Elo, me tirava de um jeito que, puta que pariu, como me tirou do quadrinho, sério. Toda vez que eu tava lendo e aparecia um disso, eu era jogado de volta aqui à realidade. E eu ia falar, tem isso. E aí eu ia lendo e tal. E, sinceramente, eu não quero cagar regra aqui, mas eu acho que teria sido um trabalho bem mais interessante, bem mais inteligente pra Panini do que realmente só meter que linguagem neutra e foda-se a leitura do leitor e tudo mais, né? Eu acho que teria sido uma forma mais inteligente, mais orgânica e mais natural de fazer o pessoal entender como foi no original. Então, eu achei uma cagada muito grande da Panini fazer isso, juntamente com um título em inglês, não sei porquê, né? Se aqui não vai traduzir o título, não traduz nada, né? Deixa aqui na traseira também, coloca aqui: A New Age of the Star Wars Universe begins now. Centuries before the Skywalker Saga, the Jedi... Sabe, foda-se. Se não vai traduzir o título, não traduz nada. Ou traduz ou não traduz. Porra, não tem isso. E linguagem neutra, cara, é um negócio extremamente novo que virtualmente ninguém usa, sabe? Ninguém usa isso assim coloquialmente pra vocês colocarem no quadrinho e esperar que todo mundo aceite da forma que for, tá ligado? Não é que nem a nova... o acordo ortográfico, tá ligado? Que rolou lá em 2008, 2009, 2010, sei lá quando que foi essa porra.
Que aí, ok, é a norma. Agora vai todo mundo usar isso, então foda-se, não tem como fazer uma parada gradual. Mas tudo bem, era a norma na época. Linguagem neutra é uma coisa muito rara, sequer tem assim um órgão realmente que regulariza isso, então é como se você colocasse gírias muito regionais no quadrinho. Eu acho realmente que foi um erro muito grande, então eu deixei aí na tela as minhas sugestões, né? Espero que vocês tenham... Comentem, por favor, o que vocês acharam das minhas sugestões, se acham que funcionou mais ou menos do que isso aqui. Mas tirando esse detalhe do título que me incomodou bastante e a linguagem neutra que me tirou toda vez do quadrinho, é um quadrinho muito legal, muito divertido, muito maneiro. Eu tô ansioso pros próximos. Se a Panini não colocar a linguagem neutra, vai ser melhor ainda. Eu sinceramente duvido, mas não sei, né? Eu não li os outros quadrinhos pra ver se o Seret e o Terek aparecem. E em relação ao título, duvido que a Panini vai mudar, mas lamento isso, né? Pois bem, então, no geral, Star Wars A Alta República é um quadrinho muito bom, apesar da Panini ter cagado um bocado os detalhes editoriais aqui dentro. Então, eu tô muito empolgado com o futuro de Star Wars nessa linha, né, da Nova República, os livros, filmes, tudo mais que for sair nessa fase. Estou muito empolgado e é isso. Eu espero que você ficar interessado em conhecer o universo maravilhoso de Star Wars e tenha gostado desse vídeo, porque eu vejo isso no próximo e falou que eu vou lá arrumar essa bagunça toda que eu fiz só pra mostrar o quão fã de Star Wars eu sou. Então, falou, rapaziada!